Saudação, paz e bem. Eu sou o Padre José Vidalvino Fontanella da Silva. Acolho e saúdo a todos vocês que me acompanham nas redes sociais e a você que me acompanha no meu canal do YouTube. Hoje, a nossa liturgia, Jesus ele envia os discípulos na sua primeira experiência missionária. E a primeira ordem do Senhor é: anunciai, o reino de Deus está próximo. E se nós recordarmos o início da própria pregação do Senhor, é isto que ele começa anunciando o reino de Deus. O reino de Deus está próximo de vocês. E quando ele envia os discípulos, ele envia com a mesma ordem: anunciai, convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Enviai, anunciai, o reino de Deus está próximo de vocês. Amados, é importante a gente entender esta mensagem. Jesus ele deixa bem claro para nós: o reino de Deus está próximo de vocês. Não está em vocês. Vocês estão fora do reino de Deus. Vocês não pertencem ao reino de Deus. É importante a gente entender isso. Ah, padre, mas é loucura. Não. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo de vocês. O que devemos fazer para entrar no reino de Deus? Se converter, mudar. E o primeiro passo da verdadeira conversão, do próprio ensinamento da escola do discipulado, é acreditar que Jesus é o enviado do Pai. Acreditar, aceitar Jesus como Filho de Deus, o Messias enviado, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade. Aceitar o reino de Deus é aceitar a proposta do projeto trazido por Jesus. Se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu preciso então entrar na dinâmica do reino. O reino de Deus está próximo, não está em vocês. Convertei-vos e entre no reino. Aceite Jesus como Senhor, como o Mestre. Aceitando Jesus, acolha o reino, acolha o projeto dele. Projeto servindo, se doando, cuidando, perdoando, amando, acolhendo sem julgar, sem condenar. Aceitar Jesus do seu projeto é fazer aquilo que ele fez, aquilo que ele nos ensinou. É estar em plena comunhão com ele. Aquilo que nós ouvimos lá em João capítulo 15. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. O ramo que é dar fruto permanece em mim, porque sem mim nada podeis fazer. É estar em sintonia, em plena comunhão com o Senhor. Aceitar Jesus como enviado, acolher o ensinamento do Senhor e começarmos a praticá-lo, a colocarmos em prática aquilo que ele nos ensinou, acolhendo o projeto de salvação, porque o Senhor ele faz este processo para que nós possamos entender a dinâmica. Ele anuncia, faz com que nós acreditamos nele, aceitamos o seu projeto, praticamos aquilo que ele nos ensina, e quando nós nos colocamos assim, nós estamos próximos do reino de Deus. Não é somente uma obediência cega dos mandamentos, porque quando Jesus olha para aquele jovem, quando ele pergunta o que eu devo fazer para ser salvo, Jesus olha: tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino de Deus. Tu estás próximo. Você já está ali, mas ainda não está. Para estar, faltava o quê? Acolher Jesus e os seus ensinamentos, porque Jesus deixa bem claro nos evangelhos: tudo o que eu faço não faço por mim, eu faço pelo meu Pai.
Eu não dou testemunho de mim, porque se eu desse testemunho de mim, meu testemunho não valeria, mas alguém vai dar testemunho de mim. Esse testemunho é verdadeiro, testemunho do Pai. Você não acredita, Felipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Acredite pelo menos nas obras que eu faço. Acredite pelo menos nas obras. Jesus vai anunciando o projeto de salvação e vai pedindo para que nós vamos entrando nesta dinâmica do reino, nesta dinâmica de se colocar a serviço do reino de Deus. Para isto, amado, volto a dizer, precisamos passar por um processo de conversão. Vos anunciai, o reino de Deus está próximo. É aceitar Jesus como o Senhor, o enviado do Pai, e que acolhendo e praticando tudo aquilo que Ele fez, nos ensinou, nós estaremos então dentro da dinâmica do reino de Deus e acolhendo todos os benefícios, as graças dele recebido. Jesus nos ensina a amar, a se doar sempre, sem esperar nada em troca. É aquilo que eu digo, a frase da verdadeira oração, que me coloca em sintonia na dinâmica do reino. É rezar, é unir o meu coração ao coração de Deus, para que a ação de Deus se manifeste nas minhas ações e eu passe a praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Acima de tudo, o amor, a acolhida, o perdão, a solidariedade, amar e perdoar sempre e rezar, acima de tudo, pelos nossos inimigos. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo de vocês. Que desça sobre vós hoje, pela intercessão de Santa Paulina, a bênção e proteção de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um abençoado dia. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, acione o sininho para que você possa estar aí recebendo os vídeos em primeiras mãos e todos os nossos trabalhos.